Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. No nosso último vídeo, vimos diversas formas de meios de acesso para redes domésticas. A partir de agora, vamos dar continuidade à aprendizagem sobre os meios físicos e também começar a entender um pouco sobre o núcleo da rede internet. O nosso ponto de partida deste vídeo é entender um pouco sobre o funcionamento do meio físico. Como todos nós sabemos, a menor unidade de informação de um dispositivo computacional é o bit, que representa basicamente a informação sendo 0 e 1, verdadeiro e falso, sim, não, basicamente um valor binário aí com duas possibilidades. E aí, quando nós vamos transmitir dados, o nosso objetivo é basicamente transmitir uma sequência de bits. E esses bits vão se propagar através de um meio físico. E aí, obviamente, cada meio físico vai depender da rede que ele está utilizando. Podendo ser tanto cabos de cobre, cabos coaxiais, fibra ótica, o espectro de rádio, ou seja terrestre ou mesmo por satélite. Nesse ponto, tem basicamente os meios físicos, eles se enquadram em duas categorias distintas, que são os meios guiados e os meios não guiados. Os meios guiados são os meios de comunicação, os meios físicos que utilizam algum tipo de cabo para interconectar, ou seja, o sinal ele vai trafegar naquele meio, seja um cabo coaxial, uma fibra ótica ou qualquer cabo. Já o meio não guiado é basicamente a dispersão do sinal no ar. Então, qualquer rede sem fio é considerado como um meio não guiado. A partir de agora, nós vamos começar a ver um pouco sobre o funcionamento do núcleo da rede. Como eu disse anteriormente, nós temos a nossa rede dividida basicamente na periferia ou na borda da rede e no núcleo, sendo que a periferia é basicamente composta pelos sistemas finais e a rede de acesso, e o núcleo pelo conjunto de roteadores que vai possibilitar que um dado ele saia de um lado e chegue até o outro. E aí, sempre que a gente vê essa figura aqui, esse é normalmente a figura que identifica um roteador, onde um roteador basicamente é um dispositivo que ele vai ter várias interfaces de rede, tanto de entrada quanto de saída, e toda vez que ele recebe um dado, ele vai verificar qual o melhor caminho, ou qual o melhor das portas ele pode encaminhar essa informação. E aí, nesse caso, o nosso núcleo da rede ele vai ser composto por diversos ISPs, seja locais e regionais ou mesmo nacionais e globais. Um ponto importante que a gente tem que ter em mente no caso da internet é como é que as mensagens de fato são trocadas. Como eu disse anteriormente, toda a informação é basicamente um conjunto de bits. Mas esses bits, como é que eles fluem ao longo da nossa rede? Será que eles fluem como se fosse um conjunto contínuo de bits ou se eles são de algum modo agrupados? E aí que é importante saber que no caso da internet, por ser uma rede chamada rede de comutação por pacotes, todos os bits, eles na verdade, eles são, quando uma aplicação vai transmitir, ele agrupa os pacotes, agrupa um conjunto de bits, formando um chamado pacote, ou seja, basicamente enfileira um conjunto de bits, certo? E aí toda vez que nós chegamos num roteador, o roteador ele roteia pacotes, então na verdade ele está roteando aquele bloco de bits, certo? E aí, o que é importante a gente saber? Toda vez que está sendo transmitido, por exemplo, vamos supor que eu queira transmitir um pacote desse dispositivo para esse,
nós vamos ter basicamente um caminho que esse dado ele vai percorrer. Ele vai vir do dispositivo até a antena, vai passar pelos vários roteadores, dando vários saltos até chegar no caminho. E o que é importante a gente saber? É que toda vez que um roteador ele vai transmitir um pacote, ele transmite todo aquele conjunto de pacotes, basicamente uma fileira de bits, e ele vai transmitir para o próximo roteador. O próximo roteador, ele obrigatoriamente ele vai aguardar chegar todos os bits daquele pacote para só então ele continuar o processo de reencaminhar para o próximo e assim sucessivamente até chegar no dispositivo final, no sistema final de destino. Esse mecanismo de sempre esperar um pacote receber todos os bits daquele pacote para começar a transmitir é um conceito chamado de transmissão, armazena e reenvia, ou armazenamento e repasse. Então, toda vez que eu tenho um roteador que ele vai receber um conjunto de bits, então, por exemplo, nesse caso eu tenho essa origem que está transmitindo uma fileira de bits representados por aquele pacote. Esse roteador aqui, esse nosso roteador, ele só vai enviar qualquer bit desse pacote quando ele receber todo o conjunto de bits desse pacote. Então ele recebe tudo e envia. Então, enquanto ele está aguardando chegar todos, ele está armazenando. Então, todo roteador obrigatoriamente ele tem que ter uma memória interna. Para quê? Para ficar armazenando os bits de chegada, agrupando eles num pacote e retransmitindo eles. E essa retransmissão, na verdade, é algo sequencial. Você está transmitindo um bit após o outro, um bit após o outro. Então, quando vai chegando no nosso destino, esse destino vai fazer a mesma coisa. Ele vai processar só quando ele receber todo o pacote. Então, nessa figura, o que é que nós temos aqui? Vamos supor que eu tenha uma rede que ela é dividida por um roteador, sendo que esse roteador recebe dados de duas entradas possíveis e eventualmente ele pode reencaminhar para outro, um roteador 2, um R2, que esse por sua vez pode se comunicar diretamente com o sistema final ou com outros roteadores e até chegar num sistema final. Então, toda vez que, por exemplo, o roteador ele está recebendo os pacotes, ele na verdade está recebendo uma sequência de bits daquele pacote. E aí, conforme ele vai recebendo, ele vai agrupando todos os bits na sua memória e eventualmente ele vai transmitir esses dados. É importante saber o quê? Que obviamente nos sistemas computacionais nenhuma memória é infinita. Então o roteador ele vai ter uma fila que é chamada fila de roteamento, onde ele vai agrupando os pacotes. Se eventualmente essa fila chega no limite, o roteador ele vai ter que tomar uma decisão, que pode ser tanto descartar os novos pacotes, escolher um pacote, descartar os novos pacotes ou escolher algum pacote já existente para descarte, para abrir espaço para um novo pacote. Então sempre ele vai ter de fazer esse tipo de procedimento, certo? Então, em resumo, cada roteador ele vai possuir uma tabela de encaminhamento ou uma tabela de roteamento, que é basicamente o que? Todo pacote ele obrigatoriamente ele deve carregar um endereço de destino. E aí, dado esse endereço de destino, o roteador ele já tem previamente cadastrado uma tabela que vai dizer, olha, toda vez que eu receber pacotes destinados a esse conjunto de endereços, eu envio por tal interface. Toda vez que eu tiver pacotes para o endereço X, mando para a interface XY e assim sucessivamente. Então, basicamente, ele vai ter sempre ele vai ter sempre esse processo de recebe pacote, decide para onde vai transmitir esse dado, certo?
E aí, justamente, essa escolha de para onde vai enviar pode ser feita de diversas formas. Pode ser tanto de modo manual, ou seja, você tem um administrador da rede que ele vai lá e manualmente configura essa rota, ou você pode ter protocolos que fazem isso dinamicamente, que começam a aprender a rede, aprender a estrutura da rede, a topologia da rede e se autoconfiguram. Uma outra forma de roteamento, de comutação, nós falamos já sobre a comutação por pacotes, que é aquela em que cada roteador, ele recebe um pacote, ele processa aquele pacote, ele encaminha. Ele, na verdade, ele não guarda histórico dos pacotes recebidos. Então, eventualmente você pode ter, por exemplo, todo pacote ao ser transmitido, você eventualmente poderia passar por diversos caminhos. Então vamos supor que eu tenha nessa figura aqui um pacote que ele vem desse caminho aqui. Então, dado, ele poderia, para vir para descer, ele poderia fazer duas formas: ou vir para cá, ou eventualmente fazer esse trajeto de certo modo mais longo. Na comutação de pacotes não há uma memória, um histórico entre os pacotes. Então cada roteador pode a todo momento eventualmente mudar a rota, certo? Embora normalmente eles sigam a mesma rota, não há uma obrigatoriedade. Uma outra forma de comutação é chamada de comutação por circuitos, que é basicamente a forma utilizada nas redes telefônicas. E o que é que acontece? Toda vez antes do estabelecimento, antes do envio dos dados, é realizado o estabelecimento de um chamado circuito, que é basicamente todos os roteadores ao longo do caminho, é presetado um caminho, e esses roteadores ficam cientes que vai ter um fluxo de dados seguindo sempre aquela rota.